Aí, maravilha. Então, a gente vai retomar só para a gente poder conhecer o novo tipo de sermão, mas não sem antes relembrar o que falamos no início do nosso estudo. Quando a gente iniciou, uma coisa importante que a gente destacou é que a pregação ela é uma parte inseparável do ide de Jesus, né? Então, Jesus ele mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Outra coisa que a gente destacou no início da nossa fala é concernente ao principal motivo da pregação. O principal motivo da pregação não é outro senão salvação de almas. Então, com esse entendimento, nós temos aí pregadores, pregadoras da palavra de Deus e nós estaremos fazendo um grande serviço, prestando um grande serviço ao Senhor, se nós lembrarmos de Jesus nas nossas pregações. Uma pregação de meia hora, uma pregação de 40 minutos, que não fala de Jesus, gente, o que nós estamos fazendo? Se a gente for pegar um período para falar da palavra de Deus, e nesse período não culminar com Jesus, não levar para Jesus, fica difícil. Aí alguém pode falar assim: ai gente, mas a gente já sabe tudo de Jesus. O que tanto tem que falar de Jesus? Ele é o centro. Ele é o principal. Ele é o motivo. Toda a palavra de Deus, ela é voltada para Jesus. Como que a gente consegue falar meia hora da palavra e não falar de Jesus? Então, pregadores, pregadoras, fiquem sempre atentos a isso. Vou falar da mulher do fluxo de sangue, Jesus. Vou falar de Moisés, Jesus. Eu vou falar de José, Jesus. Tudo é Jesus. Tudo volta, aponta para Jesus. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, tá bom? Também nós falamos aí a respeito da vocação, falamos a respeito do aprendizado técnico, mas nós falamos que a pregação, ela é totalmente ligada com oração, totalmente ligada com leitura da palavra, totalmente ligada com tempo, período de meditação, né, na palavra, porque o Espírito Santo, como o pastor falou recentemente, acho que foi domingo passado, o Espírito Santo realmente... não, foi na quinta-feira após a oportunidade da irmã Kátia. O Espírito Santo, ele nos inspira, ele vai sim nos dar um direcionamento, mas se nós não estudamos, se nós não lemos, se nós não pesquisamos, se nós não aprendemos, o Espírito Santo não vai nos dar simplesmente do abrir da boca, a gente já vai ter o que falar. Não funciona. Se a gente não meditou, se a gente não pesquisou, se a gente não buscou, estamos vazios. Infelizmente. Aí vamos fazer o quê? Encher linguiça, contar historinha, testemunhos, louvor, tudo, menos pregar a palavra. E isso é muito perigoso. E detalhe, recorrente. Acontece muito e é triste. Eu já vejo como uma perda de tempo. Eu não me iludo com muita gritaria, com muito aleluia, com muita coisinha, porque, irmãos, o período da palavra é Bíblia. E isso precisa ficar claro para nós, né? Enquanto pregadores e pregadoras da palavra do Senhor, nós precisamos ter isso muito claro, é muito importante, tá bom? Então, a gente precisa aprender a ler, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender até a... Agora esqueci a palavra, você acredita? Para desenvolver a nossa dicção,
Bom, não vou lembrar a palavra, né? Que às vezes a gente quer falar uma coisa e aquela palavra não sai, porque a gente não consegue. Meu Deus, não lembro a palavra aqui, que horror, como é ruim. Então, essa questão de vocabulário é muito importante. O vocabulário, que palavra usar? Não é que você tem que ter um vocabulário de advogado, ficar usando palavras que ninguém entende. Não, não é isso. Articular, irmão. Articular. Articulação. Obrigado. Quem que falou, Eliseu? Deus abençoe. A articulação, é isso mesmo a palavra que eu queria lembrar. A articulação da palavra. Nesse domingo, né, o pastor ele trouxe uma palavra maravilhosa, até falei para ele uma palavra assim que é muito rica, né, porque tem muitos assuntos e toma muito tempo para desenvolver. E ele foi cortando porque se deixasse ia ficar lá até meio-dia e não dava tempo. Mas ele usou, por exemplo, uma palavra perigosíssima. Perigosíssima, por quê? Porque quem está ouvindo tanto faz. Mas se for ver o sentido, é diferente. Quer ver? Vamos ver se vocês observaram. A palavra gentil. Você observou que ele falou da palavra gentil? Não, porque o gentil, e a gente tem esse problema de articulação. Quando você vai cantar um hino, por exemplo, né? A palavra que termina em letra O, por exemplo, você fala U. A palavra que termina em letra E, você fala I. É um vício que nós temos. Então, qual que é o problema da palavra gentil? É que gentil, terminando com L, é uma pessoa bacana, uma pessoa agradável, uma pessoa educada, mas gentio, aí já é uma pessoa que não faz parte de uma determinada religião, no caso dos judeus. Todos que não são judeus são gentios e não gentios. Você viu a diferença? Então é esse tipo de coisa. Vocabulário, coisa simples, mas que os vícios de linguagem pode nos levar a cometer erros assim bem simples. Eu não estou falando aqui que o pastor cometeu erro, estou usando um exemplo de uma palavra que ele usou que poderia trazer um problema, né? Ele até comentou o significado muito bem, certinho, né? Mas se fosse observar, e isso quando a gente está meditando na palavra, quando a gente vai falar, a gente precisa ter cuidado. Enquanto pregadores e pregadoras da palavra, a gente precisa ficar atento a esses detalhes, tá bom? A nossa forma de falar, a nossa maneira de se expressar, isso é tudo muito importante. Tem uma outra coisa que a gente comentou, estão gravadas aí nas aulas, mas não custa passar rapidamente, né? No período da nossa pregação, quando a gente está ministrando a palavra do Senhor, não precisa ficar que nem eu estou aqui agora. Eu estou sério, estou carrancudo, estou aqui transmitindo talvez uma autoridade, uma imposição, e na verdade, a gente precisa relaxar. O momento da pregação, se você puder pregar assim, olha, com uma expressão tranquila, transmitindo leveza, sabe, tranquilidade, às vezes um tema um tanto quanto sério, um tanto quanto, mas não precisa ficar o tempo todo com aquela expressão fechada, aquela expressão séria, porque é a palavra. Não precisa. Mas também não precisa transformar o tempo da pregação num período de brincadeira ou num período de diversão ou de contação de caos, de piada, porque não preciso citar nomes aqui, mas vocês sabem aí de pessoas que já transformaram a pregação em piada, gracinha, momento para a pessoa dar risada, né? A gente sai de casa e vai para a igreja para louvar, para adorar ao Senhor. Então, por exemplo, o que eu falar no período da pregação
não deve ser motivo para você dar risada. Às vezes eu vou contar algum caos, alguma situação para fazer um link, né? Para poder ajudar no entendimento, que vai despertar um sorriso, né? Como um dia, durante a pregação, eu trouxe um exemplo, comentei a respeito do arroz da Cláudia, né? E aí o pessoal dá risada, tal, mas é uma coisa que passa rápido, né? É só um flash. Agora, se eu achar bacana as pessoas dar risada do que eu estou falando e eu achar que aquilo é importante, eu vou transformar a pregação numa sessão de stand-up comedy. Vai virar um momento de diversão, de alegria, das pessoas vão ficar lá rindo. Em vez de o que eu estou falando, motivar as pessoas a dar glórias a Deus, motivar as pessoas a dar aleluia, levar as pessoas a analisar, refletir a respeito do seu comportamento, né? Pensar no Senhor, pensar no céu, a pessoa vai estar lá dando risada, se divertindo. E olha, eu não quero citar nomes, não quero que ninguém dê exemplos, mas nós temos visto pessoas que acham isso ótimo. Todo mundo dando risada. Né? Aí faz gracinha porque Deus tem senso de humor. Né? Que ele sabia onde Adão estava, mas ele ficava perguntando: Adão, onde estás? Irmão, Deus tem senso de humor. E fica com essas brincadeiras. A palavra não é momento de brincadeira. Não é que a gente tem que ficar carrancudo, tem que ficar... Não! A gente é bom transmitir uma tranquilidade, né? Um semblante sereno, né? Tranquilo, maravilha. Agora, palhaçada não. Então devemos tomar cuidado com isso aí, tá bom? E aí, após essas orientações, nós fomos falar a respeito dos tipos de sermão e nós vimos que tem 3 tipos de sermão. E sermão nada mais é do que o sinônimo para pregação, tá bom? Sermão é o sinônimo para pregação. E a gente viu que tem um sermão temático, ao qual a gente abordou no primeiro tempo da nossa matéria. Tem o sermão textual, que nós vamos começar a falar hoje, e tem o sermão expositivo. E nessa gradação, o sermão temático, ele é mais intuitivo, ele é mais tranquilo para você desenvolver, para você pegar a forma dele, tá? E o sermão textual também não foge muito, ele é bem parecido com o temático. Já o sermão expositivo, ele exige um pouco mais do pregador. É difícil você ver uma pessoa pregar expositivamente, porque o sermão expositivo, ele vai exigir muito mais conhecimento de quem se propõe a pregar com essa forma de sermão. E nós vamos ver que realmente ele exige um pouco mais. Tá certo? Então, dito isso, eu quero já fazer uma pergunta para vocês. Vou eximir apenas aí a nossa irmã Angélica, que está chegando agora, né? Começou a ver o material, a gente mandou material para ela e vai começar a se ambientar. Mas os demais que já começou até a pregar aí, né? Glória a Deus, Jesus amado. Que maravilha. Os demais, se ficou alguma dúvida, alguma dificuldade, fale agora ou fale depois, não precisa se calar para sempre, não. Alguém gostaria de falar alguma coisa assim que fosse importante, que a gente pudesse aqui trabalhar agora, ou tá tudo bem? Amém. Entendi, tá tudo bem. Que maravilha. Ó, a gente já vai passar... Messias levantou a mão. Pode falar, Messias. Libera o microfone aí, meu filho. Na verdade, o que eu vou falar é a respeito do que você, com todo respeito, comentou de domingo. Quando o pastor lá falou o gentil, que é o gentil, ele entende que o gentil que ele falou é o gentil com O, né? Não o gentil da pessoa de gentileza. Se ele trocasse o gentil
pelo estrangeiro. Seria a mesma coisa? Ao invés dele falar o gentil, ele falasse o estrangeiro. Tá. Seria a mesma coisa, tá? Seria a mesma coisa. No entanto, o que acontece? A palavra que ele tem na versão que ele está usando e que a maioria das pessoas utilizam é gentil, né? Agora, ele pode comentar, né, que é o estrangeiro, porque muitas vezes vai usar essa expressão estrangeiro na Bíblia, tá? Mas não há necessidade. O que é importante nesses casos é realmente fazer conforme ele fez, que é explicar a respeito daquele termo, né? Qual que é a utilização dele, por que que ele ali empregado, e tá tudo certo. Tá? Mas eu usei esse exemplo justamente pela dificuldade que a gente tem, né, de algumas palavras, devido à terminação dela. De um jeito a gente fala igual, tanto um como o outro, mas elas têm significado diferentes e a gente precisa estar esperto para não confundir, né? E acabar confundindo as pessoas, porque se a gente que está transmitindo a mensagem confundir alguma coisa, a gente vai confundir a cabeça de muita gente. Então isso aí é perigoso, tá bom? Mas poderia sim usar a palavra estrangeiro que estava ok. Maravilha? Então, maravilha, então, só para me finalizar, porque hoje eu tenho um conhecimento de diferenciar, né? Como fala, gentil. Antigamente eu não sabia o que era. E ele falando gentil, eu de coração eu não percebi. Eu entendi que o gentil de uma pessoa delicada que ele falou é o gentil do estrangeiro. Mas aí, como você me falou, você percebeu, eu mesmo não percebi essa diferença. Então, mas é importante ficar ligado, né? Porque uma letra muda tudo. Você vê, é gentil com L, gentil com O. A gente fala a mesma coisa. E tem um monte de palavras que acontece isso. Então, para que a gente usa esse exemplo? Para a gente ver a importância da dicção, a importância da articulação. Porque isso pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Ah, mas uma coisa tão à toa. Não é à toa. A gente vai perceber em muitos casos que acontece esse tipo de problema e a gente tem que ter cuidado. Então a nossa fala tem que ser clara, tranquila. É por isso que você pega uma passagem simples da Bíblia, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não ler pausadamente, se você não procurar absorver o sentido de cada palavra, você corre um risco tremendo de confundir as pessoas, de se confundir e de mudar totalmente o sentido da palavra. Isso é muito perigoso. Amém? Então vamos lá. Antes ainda de entrarmos então na nossa terceira lição, né? Eu estava aqui até na lição errada, ó. Terceira lição. A nossa lição de hoje é o sermão textual. Mas ainda antes de entrarmos aqui nessa lição, vou cumprimentar aí a nossa irmã Luzia, que está dividindo a câmera aí com o irmão Francisco. Ó, glória! A irmã Luzia aí, ó. Deus abençoe, irmã Luzia. Olha, sermão textual. Textual vem de texto, né? É referente a texto. Ou seja, o sermão textual se origina a partir de um texto lido. Tá? Então, é esse o sentido do nome, né, da classificação desse tipo de sermão. Então, quando você está preparando o sermão, que é a sua pregação, então a maneira como você constrói o seu texto, aquilo que você vai transmitir, aí vai ficar caracterizado que tipo de sermão
você estará pregando. Como a gente já comentou, você não vai chegar no púlpito e falar: irmão, hoje eu vou pregar um sermão temático. A igreja não tem nada, não interessa por isso. A igreja não entende nada disso. Nós mesmos, até recentemente, não sabíamos nada disso. Né? Então não convém falar: irmão, vou entrar na introdução, agora eu estou na parte da aplicação, eu vou entrar na conclusão. Essas coisas não importa para a igreja. O que importa é você estar com o seu sermão montado, bonitinho, para você poder se orientar, e conforme você vai falando, quem está ouvindo vê que é algo organizado, a sua fala é organizada. Você anunciou um tema, você está firme naquele tema, você não saiu daquele objetivo, você desenvolveu todo o assunto em cima daquele objetivo e você foi até o final, né? Deixando claro para as pessoas. Ou seja, as pessoas aprenderam a respeito de algo que você se propôs a transmitir. Por quê? Porque se você fez algo organizado, algo bonito, bem colocado, bem montado, e maravilha. Quem tem conhecimento, que nem, por exemplo, vocês vão desenvolver um senso crítico, e eu não estou falando de ficar criticando pessoas, mas eu estou falando de ser analítico. Você vai observar: olha, esse é um sermão temático. Esse é um tipo de sermão textual. Esse irmão ele está pregando expositivamente. Por que você vai ter esse senso? Porque você aprendeu. Mas a igreja como um todo nunca vai se preocupar com isso. Agora, tem uma coisa que a igreja não precisa vir para a aula de teologia para saber. A pessoa que está nervosa, a pessoa que está confusa, a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não se preparou e, principalmente, a pessoa que nem leu o texto direito. Irmão, você quer ver coisa mais desagradável? É a pessoa começar a ler o texto e ficar se atropelando, ficar se perdendo. Tem que voltar toda hora. Irmão, isso é ruim. Isso é ruim. Por que é ruim? Primeiro, porque denuncia que você tem dificuldade para ler. Segundo, porque as pessoas vão observar que você, se leu o texto, foi uma vez só e olha lá. Quando você vai pregar, você não pode, olha, os melhores professores vão falar que você tem que ler mais de 10 vezes. Mas eu vou falar para você, se você ler aquele texto 5 vezes, você já vai ajudar bastante a gente. Né? Porque nós vamos estar lá ouvindo e você vai ler a palavra assim com tranquilidade. Você vai transmitir assim uma leveza. Sabe, você pegar o texto, começar a falar: irmão, que palavra difícil, que palavra complicada. Como é que é aqui, irmão? Misericórdia, irmão, desce daí. Entrega o microfone, em nome de Jesus. Tá ruim. Tá muito ruim. Então, a gente precisa evitar esses probleminhas, né? Então, você vai ler 5 vezes pelo menos. Eu já li o texto, lê de novo. Tem alguma palavrinha difícil? Pesquisa, acha o significado, dá uma olhadinha, limpa isso aí, vê que contexto é esse, vê do que se trata, né? Pesquisa tudo direitinho, para quando chegar lá na hora da pregação, você não ficar assim: eu não sei se isso aqui é referente a tal coisa ou tal coisa, eu não sei se essa pessoa queria fazer isso ou aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, se você não sabe, está aí fazendo o quê? Se você não sabe, eu vou saber. Foi você que se propôs a falar do assunto, né? Esse tipo de coisa depõe contra a gente, né? Então a gente vai ter esse senso de analisar. Então a igreja, ela não aprendeu, ela não conhece de teologia, mas ela reconhece uma pessoa que está nervosa, ela reconhece uma pessoa que está despreparada, ela reconhece um sermão que está confuso, que está embolado.
Sabe? Fala uma coisa, depois fala outra, vai para um assunto, vai para outro assunto. Meu Jesus, o que é isso? Uma miscelânea, uma mistura de coisas. Não, querido. Proponha-se a falar de Maria Madalena e fale dela. Porque Maria tem pelo menos 5, né? Aí vai falar de Maria Madalena, daqui a pouco é Maria, mãe de Jesus, daqui a pouco é Maria do... Ô, querido. O que aconteceu? Não se preparou. Não estudou. Não sabe porque está ali, não vê a hora de terminar o tempo. Para, ó. Não. Negativo. O nosso preparo é para apresentar o melhor. Para fazer o melhor. Não porque nós queremos ser melhor do que o outro. Nós não estamos numa disputa, não, irmão. Pensou eu e o pastor começar a disputar quem é melhor? Misericórdia, no que vai dar isso, irmão? Muito pelo contrário. Quanto melhor o pastor for, ô glória. Quanto melhor eu for, ô glória. Por quê? Porque os irmãos são abençoados. Porque a igreja vai fortalecer, vai crescer no conhecimento e na graça. E é esse o objetivo, irmão. Não é uma disputa para ver quem é melhor. Isso não existe. Não pode ter esse tipo de coisa na igreja. Tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Então, voltando aí para o nosso tema, que é o sermão textual. Como é o texto para preparar um sermão textual? Olha, o sermão textual, ele vai se basear em 1, 2 ou no máximo 3 versículos, tá? Então, a característica do sermão textual é um pouco diferente do sermão temático. Enquanto no sermão temático você vai ler um versículo e dentro daquele versículo você vai tirar um tema. Por quê? Porque é temático. Então, por exemplo, você vai ler um versículo lá que fala a respeito de cura e você vai anunciar que naquele dia você quer falar a respeito de cura. Aí você vai pesquisar na Bíblia versículos que tratam a respeito de cura, aonde alguém foi curado, alcançou a cura ali através de uma oração, de uma imposição de mãos, né? Uma libertação, porque Jesus encontrou e tudo mais. E você vai desenvolver o seu sermão em cima disso, vai criar os tópicos, né? Em cima desta palavra. No sermão textual, ele é um pouco diferente. Vamos ver como que é? O sermão textual, ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ler um versículo. Irmão, eu chamo muita atenção quanto a isso. Porque, por exemplo, você pega capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Vai falar do amor ou da caridade, dependendo aí da versão. Mas esse capítulo é tão bonito. Olha, eu gosto tanto desse capítulo. Vamos ver quantos versículos tem? 1 aos Coríntios. Você pega 1 aos Coríntios, capítulo 13, né? Aí você abre lá, você quer falar do amor. Só isso. Você quer falar do amor. Aí você fala assim, a suprema excelência da caridade. Irmão, são 13 versículos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, caridade aqui é amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Você quer falar de quê? De amor. Aqui já tem a palavra amor. Não, mas eu gosto tanto desse capítulo. Irmão, eu vou ler, porque a palavra de Deus é importante ler, né, irmão? Vamos ler esse capítulo, são só 13 versículos. Pronto, mata o seu tempo. Já mata o seu tempo, você entendeu? E vai lendo, e vai lendo. Só que você só quer falar de amor. Então veja, no sermão temático, aquele um versículo já bastou. Já é suficiente. Você não precisa ler o capítulo. Mas é importante ler. Importante para quê? É importante para quê? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Por exemplo, o presbítero Aguinaldo, ele gosta do
capítulo 15, né, de 1 aos Coríntios, mesma carta aqui. São 58 versículos, irmão. Sabe quantos assuntos tem ali? Em 58 versículos? Olha, fala sobre a ressurreição, fala sobre como é que fala? A semente que vai morrer, não sei o que lá. Mas são muitos assuntos. Aí você quer falar a respeito de um assuntinho que já está ali nos primeiros versículos. Mas você gosta de ler o capítulo todo, porque é importante ler, irmão. Nunca é demais ler. Lê em casa, filho. Lê em casa. É importante, sim. Só que aí você só tem 30 minutos de palavra. 30 minutos para pregar. Aí você gasta um tempo lendo, fazendo alguns comentários adicionais, e vai sobrar o que para ler, para pregar? Porque a pregação, para que ela seja efetiva, que ela possa causar, promover aquilo para que ela se propõe, ela precisa ter uma introdução, que é onde você vai chamar a atenção das pessoas para o que você quer falar. Ela precisa ter um desenvolvimento, que é onde você vai pegar os pontos chaves ali e trazer referências bíblicas para fixar a mensagem na mente das pessoas, no coração das pessoas. Depois, você vai trazer uma aplicação. O que é a aplicação? Irmão, a maioria dos textos bíblicos, o mais novo que nós temos, tem mais de 2000 anos. Não foi falado para nós, não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com o nosso tempo, não tem a ver com os nossos costumes. Irmão, como é que isso vai funcionar para mim? Eu estou aqui em 2025, celular na mão, computador à disposição, avião para viajar, tecnologia aí daquele jeito. Aí estamos falando de boi, estamos falando de arado, estamos falando de terra, estamos falando de azeite, de plantação, de agricultura. Irmão, como é que eu vou encaixar isso para o século 21? Aí é o seu exercício, pregador. Aí é o seu exercício, pregadora. Porque o que acontece? A gente precisa trazer aquelas coisas que aconteceram lá para o nosso tempo. E esse trabalho, ele é feito pelos pregadores, pelas pregadoras, pelas pessoas que meditam, pelas pessoas que vão na profundidade e recebem a revelação do Espírito Santo para aplicar. Depois da introdução, depois do desenvolvimento, vem a aplicação da palavra, que é onde eu vou trazer o sentido daquele assunto para hoje. Se nós não fizermos essas coisas, irmão, fica complicado. As pessoas vão ficar assim, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso? Onde que eu me encaixo aí nesse negócio aí? Não sei se você já ficou assim, alguma vez assim, ficou ouvindo a história, que o rei Salomão, que foi lá, levou a rainha de Sabá, que ela ficou olhando o templo, que ela se admirou da sabedoria do rei Salomão. Ai, que lindo. Tá, e aí? Onde é que eu entro? Quando que começa a minha hora aí? Vamos lá, me ajuda aí. Vou contar a história lá do rei Ezequias, que ele fez a transformação do templo, que ele tirou os altos, que ele fez e aconteceu e tudo mais. Ok, onde é que eu entro aí? Aí é onde vem a aplicação. E tem aplicação em toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem aplicação. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, sempre tem aplicação, irmão. Dá para trazer uma aplicação para os dias de hoje. Porque as pessoas que viveram lá antigamente, elas não são diferentes de nós, não. São pessoas de carne e osso, necessitadas como nós, viu? Que passam as mesmas situações que nós passamos, dificuldades, anseios. Como diz o sábio Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Significa o quê? As pessoas são as mesmas sempre, com objetivos,
com necessidades, com anseios, com fraquezas, com sucessos. Mesma coisa. Em todos os tempos, em todas as épocas. Então, dá para trazer uma aplicação. Então, precisa trazer isso para o nosso tempo. Como que vai funcionar para mim hoje isso aí? E aí é um exercício que nós vamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a fazer. Então, voltando lá, não sei se alguém pediu oportunidade, não, né? Voltando lá, então, que nós falamos do sermão temático. Você pega lá, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, e você achou lá a palavra amor, e você vai falar a respeito do amor, vai encontrar referências, né, na Bíblia que trata a respeito do amor, tal. Maravilha, fez o seu sermão, desenvolveu a sua aplicação. Agora você vem para a conclusão. A conclusão, ela é a cereja do bolo. A cereja do bolo é coisa boa ou coisa ruim? Fala para mim aí. Tem alguém aí ou não? Ixi, irmão, tudo dormindo já. Meu Deus, preciso melhorar aqui a minha prédica, a minha... Boa. É coisa boa, né? Lógico. A cereja do bolo, irmão, tem gente que não gosta de cereja, né? Mas quando nós falamos de cereja do bolo, estamos falando da melhor parte. Estamos falando do clímax. O sermão, ele tem que ser desenvolvido para encontrar o ponto máximo. O ponto máximo é a conclusão. Um sermão nunca pode terminar assim, porque senão você vai para o inferno. Não, irmão. Fala logo no começo que vai para o inferno, porque depois tem que falar que vai para o céu, que vai ser bênção, que maravilha. O sermão sempre termina bom, sempre termina maravilha, com notícia boa, com informação de que se você mudar aquela situação, procurar se desenvolver, né, ali naquele entendimento, você vai ser coroado, você vai receber recompensa. Então, na conclusão, é assim que faz o fechamento, né? Então, a mensagem, ela sempre termina com o pregador com aquela expressão de alegria, né? Às vezes até chorando, porque a mensagem fala primeiro com o pregador. Você já sai de casa cheio, você já sai de casa, não é nervoso, né? A irmã Kátia saiu nervosa na semana passada, a irmã Daiane vai sair nervosa nessa semana, depois é o Messias, depois é o Arthur, mas por quê? Nós estamos aprendendo, irmãos, nós estamos treinando. Fica tranquilo, isso é normal, mas vai chegar o dia que você vai sair da sua casa com a mensagem no coração, assim, tão tranquilo, tão alegre, né? Tão efusivo. Ai, não vejo a hora de transmitir essa palavra que falou poderosamente comigo, né? Então, esse foi o exemplo que eu dei do sermão temático para nós entrarmos aqui no sermão textual, como que monta ele. Fala aí, irmão Francisco. Irmão, é que a gente falou assim, sermão temático, né? Mas no sermão, se vamos supor um pregador, ele vai falar sobre Moisés. Se ele falar sobre Moisés, vai ser uma pregação muito longa, porque ele vai nascer, vai para o Egito, vai prender as coisas do Egito, vai tirar o povo dali, depois vai ficar no deserto, e ele morre, e aí Josué que vai entrar, vai ser uma pregação muito longa. Então, não se deve pregar uma pregação dessa, ou fala só as partes principais? Então, aí é que tá, né? É um sermão que a gente vai classificar aqui como biográfico, né? Falar sobre Moisés, mas na verdade, o que acontece? É inteligência. Vai usar inteligência. Primeira coisa que o pregador, ele trabalha, tempo. Tempo. Você não tem até meia-noite. Se você não tem até meia-noite, seja conciso, seja objetivo, né? Então, você quer falar sobre Moisés? O que você quer falar sobre Moisés? Realmente. Quem é Moisés, irmão? Se for falar sobre Moisés, ele é simplesmente o maior profeta. Moisés é o homem de quem Deus deu testemunho dele. Falou, Moisés é fiel em toda a minha casa.
Se eu quiser me falar com alguém, né? Se eu quiser usar alguém, eu vou falar com ele em sonho. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara. Foi assim que Deus falou. Porque ele é fiel em toda a minha casa. Então, irmão, como é que você vai falar de Moisés, irmão? Você vai passar a noite falando de Moisés. Mas você se propõe a falar algo a respeito de Moisés. E contar a história de Moisés, eu não quero. O dia que você for fazer isso, você me fala que eu não vou no culto. Vou ficar em casa. Ou vou para outra igreja. Porque se for querer saber a história de Moisés, eu pego aqueles livrinhos das crianças, que é bonitinho, que tem desenho, tá toda a história de Moisés lá. Maravilha, coisa linda. Para que melhor? Didático, ó. Até a Miss vai gostar, né, Kátia? A Miss vai amar esse livrinho de Moisés aí. Agora, se você se propõe a falar, olha o tema, Moisés, o líder que Deus constituiu, pronto. Maravilha. Você tem um direcionamento, você vai trabalhar, vai mostrar como que Moisés foi chamado, as falhas que ele teve, como que ele se levantou. Ó, você está construindo um caminho para poder me fazer eu analisar como que eu devo agir na obra do Senhor, né? E, principalmente, não esquecendo que Moisés, ele é uma figura de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Tanto é que lá em Deuteronômio capítulo 18, né, a partir do versículo 15, Deus fala para Moisés, fala para o povo, que eu vou levantar um profeta do meio deles, como você. Ó, você entendeu? E depois o apóstolo Pedro, ele vai confirmar isso. Ele vai confirmar essa palavra, me parece que no capítulo 3, né? De que Jesus é o profeta que Deus falou lá no Deuteronômio para Moisés. Então veja, se você quer falar a história de Moisés, mas você não quer falar de Jesus, olha lá, a Kátia já pegou o tema aí, ó, de Moisés aí, ó. Né? Fica difícil, irmão, contar história de personagem sem ter um objetivo de chegar até Jesus. Eu não quero saber dessa história. Não quero mesmo. Mas tem gente que gosta de fazer isso aí. Tá bom? Vamos lá, então. Deu para entender aí, né, irmão Francisco? Voltando lá, então, no assunto do sermão textual, ele tem uma diferença. O sermão textual, as partes do sermão, as subdivisões, as divisões e as subdivisões do sermão, elas vão sair do versículo que você leu. Então você pega um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me parece que esse versículo, ele até está proposto aí na sequência do nosso estudo, no sermão textual. Por quê? Porque ele tem várias partes que você pode separar e criar um sermão textual. Por exemplo, porque Deus amou. Irmão, só aí você já vai ter assunto, você vai pegar referências aí à vontade, né? Deus é amor, vai lá, acho que é 1 João 4:8, né? E vai desenvolver seu comentário, né? E você consegue encontrar assuntos para poder desenvolver cada parte, né? De tal maneira, que maneira é essa? Aí você vai desenvolver e principalmente, irmão, tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Na pregação, a gente conta pouca história. Pregação cheia de testemunho parece bom, os irmãos dão glória, hein? Jesus amado, eu nunca vi tanto glória em pregação como nas pregações com testemunho. Como os irmãos gostam de testemunho, já viu isso aí não?
Aí o irmão começa a contar testemunho. E aconteceu comigo, o que eu fiz, o que eu aconteci, porque Deus fez assim na minha vida e tudo, e tudo. E Bíblia, esquece Bíblia. E a gente tem que ter cuidado com isso aí, irmão. Tá? A gente já volta, então, nesse João 3,16 aí que a gente estava. A irmã Kátia levantou a mão lá. Pode falar. Pelo que eu entendi você falando agora, a gente fragmenta um único versículo e aí é chamado de textual. Perfeito. Tá. É isso aí. Essa é a ideia. O sermão textual, ele não é como o sermão temático. No sermão temático, você pega uma palavra ali daquele versículo e trabalha em cima dela. Você cria o título daquele sermão, você desenvolve todas as partes daquele sermão em cima daquela palavra. No sermão textual é diferente. Você divide, você vai pegando partes do versículo e desenvolvendo as divisões do seu sermão em cada parte. Então, porque Deus amou, aí você vai e desenvolve, né? Pega referências na Bíblia, 2, 3, 4 referências a respeito do amor de Deus, né? Em relação à humanidade. Aí depois você pega outra parte, porque deu o seu filho. Bom, vocês conseguem imaginar aí o tanto de referências que tem a respeito de Deus dar o seu filho. Tem um mundo de referências, né? É uma coisa maravilhosa, né? Coisa linda. E vai pegando cada parte. Deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você vai ter mais uma parte que você vai separar para você desenvolver. Então, o sermão textual, ele tem esse formato, essa maneira de ser desenvolvido. Tá? Então, nessa aula introdutória a respeito do sermão textual, era importante a gente já entrar com essa ideia que está sendo descrita aqui na apostila, né? Bem direitinho, tudo isso que eu estou aqui falando e já trazendo exemplos, mas porque fica menos engessado, né? Se a gente ficar lendo aqui, lendo e tal, nós vamos ficar meio engessado. E a gente falando aqui mais livre, fica melhor de captar. A irmã Kátia já está até montando o sermão. Acho que a Daiane não vai nem conseguir pregar nessa quinta-feira, que a Kátia já está montando o sermão textual. Eu nem abri ainda para se ter oportunidade para sermão textual. Não é possível, gente. Brincadeira, né? Maravilha. Então, gente, é importante a gente saber que não há necessidade da leitura de um capítulo inteiro simplesmente porque nós achamos importante, porque nós achamos bonito, porque é a palavra de Deus. Mas qual é o problema de ler um capítulo todo? Eu quero ver se vocês estão acompanhando. Fala para mim alguém aí, qual que é o problema de ler um capítulo inteiro? Fala, Francisco. Na minha opinião, eu acho que se a pessoa lê o capítulo inteiro, é que nem o senhor acabou de explicar, ela não vai conseguir explanar todos os capítulos. Se ela pegar um só e explanar, trabalhar em cima daquele capítulo, a pregação seria melhor, na minha opinião. Quem mais? Só fala, Messias. No meu entender, é mais ou menos nessa linha aí. Se você pegar um capítulo que tiver 20, 30 versículos, como que você vai conseguir explicar tudo? Quem mais? Kátia? Fala, Kátia. Questão de tempo mesmo, né? A gente acaba perdendo tempo e aí deixa de ir direto no foco, que é a proposta aí do tema. Exatamente. Então, olha, a questão de ter vários assuntos, quando você lê um capítulo inteiro, a Bíblia, ela tem as divisões, e nós já comentamos a respeito disso, onde tem as perícopes. Perícope é uma subdivisão do texto
que dá um entendimento a respeito de um assunto. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, a primeira letra do versículo, ela é em negrito, é uma letra forte. Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando aparecer outra letra em negrito, é porque até ali é uma perícope, é um contexto dentro daquele texto. Então, ou seja, você fala da mulher do fluxo de sangue, aí depois você começa a falar da filha de Jairo. É outro assunto. Separou. É outra perícope. Então, aparece outra letra em negrito. Aí você fala de um assunto, você fala de outro assunto, você passa para outro assunto e tem que ler esse capítulo todo, filho. Se tiver 5, 6, 7, 8 assuntos lá, você vai ler tudo aquilo e você quer falar de quê? Vamos lá. Que assunto você quer falar? Outra problemática séria. Tempo. O tempo, ele é nosso amigo, ele não é nosso inimigo, né? As pessoas gostam de falar que o tempo é nosso inimigo, não é não. Ele é nosso amigo. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, menos tempo falta para Jesus voltar. Crente tem que pensar assim. No entanto, o nosso culto, ele só tem 2 horas. 2 horas de culto. Aí, um grupo vai cantar, é no mínimo 5 minutos. A outra pessoa vai ter uma oportunidade para cantar, é 5 minutos. Isso quando não foi igual aos hinos, né, que teve domingo, o pastor falou, irmão, misericórdia. A gente faz uma programação, mas a gente não conta com os hinos compridos, né? Os hinos longos. Tem hino que começa, aí vai 2, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, e fica repetindo, e demora para acabar. E é isso mesmo, tem hino que é 5 minutos, irmão. Então, essas coisas, o que acontece? Vai impactar no tempo da palavra. Então, quando, por exemplo, você tiver a oportunidade de dirigir o culto, né, que nem a irmã Angélica dirige, a irmã Kátia, né, a irmã Daiane já dirigiu também aí, dos adolescentes, das crianças, o foco é a palavra. Eu tenho que pensar o culto, lembrando que a palavra, no mínimo, irmão, para não ter tempo, estamos sem tempo, estamos enforcados, é meia hora. O pregador, quando ele se prepara, ele já sabe, é meia hora. Quando ele consegue 40 minutos, 45 minutos, né? Como é na terça-feira, geralmente 45 minutos, meu Deus, isso é o céu. Porque você consegue desenvolver tranquilamente o assunto, trabalhar direitinho e tal. É maravilha, consegue passar com tranquilidade a mensagem, sem cortar. Muitas vezes a gente precisa cortar, precisa pular assunto para poder chegar no importante que é a aplicação e a conclusão. Isso aqui é muito importante numa pregação. Você fez a introdução, aí você tem a parte do desenvolvimento, que são os tópicos com as referências, são todos muito importantes, mas não há nada mais importante do que, primeiro, chamar a atenção da igreja. Como? Através do tema, através da introdução. Você cativa as pessoas. Porque no começo da sua fala, ou você ganha as pessoas ou você perde as pessoas. Se você começar a pregar e a pessoa estiver assim na Bíblia, ela não está prestando atenção em você. Viu? Já era. Se ela estiver assim, ela não está meditando no que você está falando. Ela está descansando, ela está dormindo, ela está em outro mundo, ela não está contigo. Então, quando você começa a falar, é o momento de cativar a pessoa. Quando se conecta, agora a responsabilidade aumenta, porque quando conectou, precisa manter, porque para quebrar essa conexão também é rápido. A hora que você falar uma coisa errada, a hora que você falar uma coisa que não dá para entender, a hora que você falar baixo, sabe aquelas frases que você começa a falar, aí você fica pensando que a pessoa já sabe o que você ia falar e você não completa o pensamento? Isso é horrível. Isso é horrível. Tem que falar o assunto todo, a frase completa
e audível. Ó, o microfone, presta atenção no microfone. Não vou pegar esse aqui não. Vamos pegar outra coisa aqui. Ó, microfone, ele não é para ficar aqui não, ó. Microfone é aqui, irmão. E não é assim o microfone é aqui, ó. Eu vou ficar de lado para você ver melhor. Ó, você tá falando aqui, ó. Ó o microfone aqui, ó. Ele precisa captar o que você tá falando. Você já viu aqueles... Às vezes, geralmente a gente vê na sede, mas outras igrejas também. A pessoa, ela tá com o microfone para ajudar no grupo. Em vez dela ficar com o microfone aqui, ó, ela põe o microfone aqui assim, ó, que é para captar a voz dela e a voz da outra pessoa. Meu Deus, não tem coisa pior, irmão. Microfone é aqui. Se não vai falar no microfone, não usa o microfone. Vai ficar com o microfone aqui, ó, não capta. Né? Então, para ficar claro, ó, o microfone é aqui, a voz é firme, né? Se o microfone estiver muito alto o som, afasta um pouquinho, tá? Aqui você controla, você consegue controlar. E você consegue perceber, porque você tem um retorno, né? Que vem um retorno. Então você deixa ou mais próximo, se estiver baixo, ou afasta um pouquinho, porque ninguém merece gritaria também no microfone, né, irmão? Misericórdia. Quando eu fico de vez em quando na mesa de som, mas antigamente eu ficava mais para ajudar ali, quando precisava cobrir alguém, o irmão começa a falar assim, ó. Irmão, porque glória a Deus, graças a Deus. Aí você vai e aumenta, né? Ai, meu Deus, fala muito baixo. Porque pela misericórdia, não sei o que lá, tal. Por quê? Não sei o que lá, e tal. E, meu Jesus amado, você vai lá e baixa rapidinho, né? Porque não tem quem aguenta, irmão. Gritaria no ouvido. Misericórdia. Né? Tem pessoas idosas, tem criança. Nós estamos com 3 recém-nascidos na igreja. Pensa na sensibilidade. Ó, Maria, que linda. Pensa na sensibilidade, irmão, da criança. Às vezes tem pessoa com dor de cabeça. Então, tudo isso a gente precisa ter noção. É importante, né? Respeitar as pessoas e ficar atento a essas coisas aí. Tá bom? Tem quem levantar a mão, irmão Francisco? Vamos lá para nós finalizarmos. Sou eu, pastor. Pode falar, irmão Luzia. Eu queria tirar 2 dúvidas, porque o senhor está falando de pregador assim, que fala, às vezes lê o versículo bem comprido e a gente não sabe. Às vezes eu até comento com o meu esposo assim, qual a palavra que foi depois daquela leitura toda, né? Então a gente fica em dúvida, né? Que já aconteceu e acontece sempre na igreja, às vezes nos dias. Você fica sem saber aonde foi a palavra, né? Porque a pessoa lê 2, 3 folhas, aí você fica tentando a hora da palavra inteira decifrar assim, aonde foi a palavra para você se alimentar e prestar atenção, mas você não sabe que a pessoa volta diretamente, ele não calcula um versículo igual o senhor falou e explica, só fica lendo, porque fulano é porque Deus é Deus. Logicamente que todo mundo sabe que Deus é Deus, mas a pessoa lê 3, 4 folhas e você não chega num acordo. Então, eu fico em dúvida. E outra, em relação ao que o senhor falou, em usar o microfone. Muito certo, igual o senhor falou. Porque tem gente que eles usam, aí na nossa igreja aí, nunca vi isso aí, mas já vi muitas igrejas, até mesmo na outra igreja que eu estava, as pessoas vão usar o microfone, fica pondo a boca bem dentro do microfone. A gente fica, quando é uma igreja que tem um microfone só, a gente fica até com nojo de ter oportunidade, porque a pessoa fica cuspindo dentro do microfone. Então, isso é uma dúvida, é uma coisa, eu acho muito feia e falta de higiene. Então, na verdade, o que acontece, né? Primeira coisa que é muito importante é a gente destacar que a gente está estudando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente deve pedir a Deus quando a gente está estudando é humildade, tá? Porque nem todo mundo tem a oportunidade de estudar. Infelizmente, é muito recorrente
essa questão da pessoa ler um texto enorme e não falar nada daquele texto. Para que leu o texto? Lê a Bíblia ou lê em casa, irmão. Então você vai ler um texto enorme, não vai falar nada dele, às vezes vai falar de outro assunto. Ficou perdido, né? Um tempo perdido. E você fica realmente, como a irmã falou, tentando entender qual que é o assunto, o que está querendo falar, qual que é o objetivo mesmo. Olha, a gente vai olhar para essas pessoas com pena, tá? Pedindo a Deus que dê graça, que dê sabedoria e principalmente desejo de aprender, irmão. Porque, olha, se abre a internet, o que tem de curso gratuito, meu Deus, curso barato, tem de monte, mas sabe qual que é o problema? Falta humildade, reconhecimento que precisa aprender, né? E comodismo. Tá cheio, infelizmente. Permita-me ser claro e direto quanto a isso, tá? Isso é muito triste e desagradável. Com relação ao uso do microfone, falta de sabedoria, né, irmão? Isso é muito triste. É muito triste e tem muito isso, né? A gente sabe que tem. Graças a Deus, na nossa igreja a gente tem alguns microfones e toda vez que o microfone vai para a mesa, o irmão recebe e já higieniza o microfone, porque senão tem quem aguenta não. Bom, nosso horário já estourou, tá? Eu quero que vocês leiam aí com atenção a página 39, que foi onde a gente trabalhou hoje a respeito do sermão textual, tá bom? Lembrando que agora nós já estamos nesse novo tipo de sermão. Tudo que a gente precisava ver sobre o sermão temático a gente viu. Se surgir alguma dúvida, manda mensagem lá que a gente procura resolver, tá bom? Mas nosso foco agora é sermão textual e na próxima aula nós já vamos andar um pouquinho mais e talvez já ver algum exemplo aí de sermão textual. Amém? Ficou bem? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Podemos encerrar? Amém. Maravilha. Então, nós vamos estar encerrando, agradecendo ao nosso Deus, né? A presença de todos os irmãos aí, que Deus abençoe, que seja crescimento. Sempre lembrando, a gente precisa ser humilde, a gente precisa pedir graça e direção do Senhor, tá bom? Para fazer a obra dele com sabedoria e que seja bênção e crescimento para toda a igreja. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai bendito, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por cada um dos teus servos que pôde aqui conosco estar nesta noite. Nos ajuda, Pai amado, a continuar, Senhor, fazendo o melhor para Ti, buscando agradar a Ti, Senhor amado, crescendo no conhecimento e na graça. Dai-nos assim uma noite de paz, uma noite de bênção. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.